Apocalipse, quando o fim é só o começo. Autor: César Andrade Marques de Azevedo. E-mail: cesarazevedo@terra.com.br. Farei lembrar do teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45, 17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus. Meu pedido a você com base na palavra de Deus: rogo-vos, irmãos, que luteis juntamente comigo nas vossas orações por mim a Deus, e que este meu ministério seja aceitável aos santos, e possa entre vos recobrar as forças. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Romanos 15, 30, 33. Permita-me posicionar você no Apocalipse. Apocalipse 1, 3. O texto profético, o que se pode ler, ouvir e guardar da parte de Deus. Vamos agora conhecer os obstáculos e as condições para se ler o Apocalipse. Um dos obstáculos para lermos o Apocalipse é a tendência inata que temos para a indolência espiritual. Há um dito que a imagem vale mais que 1000 palavras, contudo, por detrás desta percepção as pessoas estão se eximindo de examinar qualquer coisa que exija esforço mental. Os livros vendáveis são aqueles que têm poucas páginas, grandes letras, frases curtas e muitas figuras. Nada de assuntos complicados, de preferência com respostas prontas, tudo politicamente correto. Quanto menos polêmico melhor. Bom é manter-se dentro do senso comum, se alguma verdade houver que seja relativizada, aplicável segundo a opinião de cada um. A consequência deste reducionismo do pensamento se reflete, inclusive, na moderna mentalidade cristã. Isto porque os cultos se reduzem aos cânticos, pregação deve ser curta e motivacional, nada que exija renúncia ou discipulado. E não é de hoje esta atitude. O Senhor fora procurado pela multidão logo após a multiplicação dos pães. Na verdade, a intenção do povo era de perpetuar seu sustento, viver sem trabalhar, tal como acontecera durante a peregrinação no deserto sob a liderança de Moisés. Foi quando Jesus Cristo se declarou como sendo o pão da vida. O Senhor foi ainda mais incisivo ao dizer: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vos mesmos. João 6,53b. Aquelas palavras estavam acima da compreensão do povo. A impressão que dava era que o Senhor estava propondo o canibalismo, ao que disseram: dura este discurso, quem o pode ouvir? João 6,60b. E se retiraram. Então o Senhor voltou para os seus discípulos e lhes perguntou se queriam se retirar também, ao que Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. João 6,68b. O estudo da palavra profética exige este tipo de permanência, gastar tempo meditando, refletindo, fazendo conexões, comparações, atitude esta oposta ao que o mundo instiga, porquanto interessa ao inimigo de nossas almas manter os homens na ignorância, porquanto Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4:4. Todavia, nós que amamos o Senhor e permanecemos em sua bendita palavra, corramos juntos no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ouçamos a leitura do texto profético feito em voz alta pelo eunuco, mordomo Mordecai, registrado em Atos 8:26. Ele percorria a estrada em seu carro, para aliviar o tédio da viagem, ou para aprofundar-se ao que ouvir em Jerusalém. Lia uma passagem do livro de Isaías, que se encontra em Isaías 53, 7, 8, e que fala acerca do cordeiro que haveria de ser morto. A aquisição do conhecimento da palavra profética fortalece nossa bendita esperança que nos está reservada nos céus e é uma fonte de prazer cuja garantia de plena felicidade é dada pelo próprio Senhor.
Assim como o eunuco, dê-nos as mãos e vamos mergulhar no texto profético, imergindo neste rio de água viva, claro como cristal, formado pela palavra de Deus, que procede do trono de graça conforme Apocalipse 22, 1. Este é um convite para decifrar e entender a linguagem profética, mesmo porque está escrito: nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios 2 e 12b, 13. Entendamos, pois, o verdadeiro significado de se fazer uma leitura em qualquer texto que seja. Primariamente, ler é percorrer os olhos sobre uma série de caracteres, reconhecendo seu conteúdo, percebendo seu significado. No sentido mais profundo do termo, ler significa conhecer, interpretar, decifrar, mecanismos estes por meio dos quais se obtém a maior parte dos conhecimentos e a ampliação do saber. Enquanto regressava de Jerusalém para sua terra natal, o eunuco fazia o primeiro tipo de leitura, tornava o texto inteligível, contudo não compreendia seu significado. Esta leitura só é validada quando nós estamos assimilando o conteúdo acerca da revelação dada pelo Senhor aos seus servos e, por meio dela, nos tornamos aptos a entender o mundo que vivemos, bem como a vontade de Deus. Como o Senhor sabe que temos dificuldade para compreendermos o conteúdo profético, fez distinção entre aquele que lê e o que ouve. O texto profético não foi escrito como os demais textos da Bíblia, que cada um pode por si mesmo interpretar. Aliás, nunca foi o propósito divino que aprendêssemos sozinhos. Um é o que lê e entende, outro é que ouve a explicação e, então, entende também. Existe, no livro do Apocalipse, bem-aventurança para ambos, aquele que instrui e aquele que ouve a instrução. Isto porque nas Escrituras há textos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes podem facilmente distorcer para sua própria perdição. É o que está em 2 Pedro 13,16. Filipe exerceu o papel de facilitador ao se aproximar do carro, perguntando ao eunuco se entendia o texto que lia, ao que o mordomo respondeu: como poderei entender, se alguém me não ensinar? Atos 8, 30, 31. O facilitador é dotado de capacidade para explicar as palavras, imagens obscuras ou complicadas mediante a aplicação de outros textos sobre o mesmo assunto. Este processo de mediação no ato da leitura permite que possamos aprender a apreciar o texto profético, compreendendo como ele se aplica em nossa vida ou na história da humanidade. Assim, a metodologia adotada nestes vídeos será o de buscar informações no próprio texto, verificar as relações com outros textos bíblicos, bem como entender como fazer inferências da realidade mediante a aplicação da palavra profética. No próximo vídeo vamos verificar os diferentes modos de ler o texto profético. Farei lembrado o teu nome de geração em geração, pelo que os povos te louvarão eternamente. Salmo 45, 17. Esta é uma produção do site www.cesarazevedo.com.br. Conhecendo a palavra para ser transformado pelo poder de Deus.